versículo que eu estava pensando em ler antes de começar a falar tudo. Para que nós não iramos. Que nós iremos, mas não pecamos. E está escrito, Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. E o processo do perdão, ele faz muito parte disso. Porque perdoar não é um mérito de merecimento. Perdoar não é algo fácil. Para mim, para vocês, para nós como seres humanos. Porque por mais que nós fomos escolhidos, por mais que o Senhor ele nos tirou lá do lamaçal do pecado, por mais que hoje nós somos chamados de filho, de co-herdeiros, por mais que nós hoje somos chamados de separados, e nós fomos separados pelo Senhor, amém, nós ainda temos uma coisa que se chama carne. E isso nos faz, muitas vezes, falhar. Falhar como filhos, falhar como irmão, falhar como pai, falhar como mãe, falhar como um ser humano no completo. E nós vamos falar um pouco hoje sobre perdão. Nós já ouvimos muitas vezes pessoas dizerem assim, o perdão é o remédio da alma. Perdoar é o remédio da alma. E eu acho isso uma verdade. Porque quando nós perdoamos, nós nos sentimos leve. O Leandro falou que os homens sempre têm razão, né? E as mulheres embaixo a cabeça, mas não. Todos nós temos razões. Por quê? Porque nós somos uma só carne. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então, se, Leandro, a mulher não fala assim, eu fui errado, não se preocupe. Porque os dois foram errados, porque somos uma só carne. O que é perdoar? Perdoar é reconhecer a nossa maldade. Perdoar é reconhecer que mesmo nós, não estando errado em certas atitudes, mesmo que pessoas se levantem contra nós, nós olharmos para ela com o olhar de Cristo e ver que nós também poderíamos estar do lado dele. Nós temos empatia, colocar-nos no lugar do próximo. Perdoar não é somente considerar, perdoar é assumir o ato de liberar e ter reconhecimento da mágoa. Na Bíblia nós temos citações sobre o perdão. E um exemplo que é muito conhecido, que nós sabemos, é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele chegou num dia lá, como se diz, pirou o cabeção, chegou no pai, falou, pai, eu quero tudo. Eu quero tudo que eu tenho direito nesses bens. Eu quero toda a minha herança. E eu vou embora. Certamente eu imagino que o pai dele, filho, não faz isso, como todo bom pai, né? Não vá, fica aqui. Não, eu vou embora. E esse filho foi. E nós sabemos tudo que ele passou lá fora. Nós sabemos que ele foi, ele curtiu, ele gastou todo o dinheiro, ele gastou toda a sua herança. Mas ele voltou. E quando ele voltou, o pai dele estava lá, esperançoso, de braços abertos a esperar. E quantas vezes nós, como pais, guardamos mágoa dos nossos filhos? Eu não estou dizendo que eu guardo mágoa do meu filho. Eu não estou dizendo que você guarde mágoa do seu filho. Mas eu já presenciei pessoas que guardam mágoa do filho e ficam meses, dias, anos sem falar com os filhos. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus constituiu uma família. Ser perdoado por Deus, esse é o mandamento. Ser perdoado por Deus, esse é uma preocupação nossa. Porque quando nós perdoamos, nós sabemos que nós já fomos perdoados. Para nós perdoarmos, é preciso pagar um preço. Que preço seria esse? Muitas vezes o preço do egoísmo, o preço do egocentrismo, o preço da falta de humildade.
Porque muitas vezes nós somos desumildes, como diz por aí, né? Essa palavra não existe, mas os jovens dizem, você é muito desumilde. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi muito, você é desumilde. Mas, para nós pagarmos o preço, é nós aprendermos em Cristo, muitas vezes, aprender a ter paz do que ter razão. Há uns tempos atrás, nós estávamos conversando numa mesa com amigos, e um amigo nosso falou assim, Jean, olha, eu vou falar para você, eu preciso ter paz que ter razão, sabe? E eu olhei assim, eu falei assim, isso é verdade. Mas muitas vezes, nós queremos ter razão. Nós queremos, naquele momento, quando o sangue está ali fervendo, falar, como falamos, falar como pelos cotovelos. Mas depois nós nos arrependemos do que nós falamos. E esse preço, ele já foi pago. Todos nós sabemos que o preço foi pago na cruz do Calvário. Que nós fomos libertos pelo precioso sangue de Jesus. E isso é muito claro nas Escrituras. Que está lá em 1 Pedro 1, do versículo 18 até o 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado das vãs maneiras de viver, que por tradição recebestes por vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Com o precioso sangue de Cristo. Ai, irmão, você já foi justificado lá na cruz do Calvário. Não foi à toa que ele subiu lá naquela cruz. Não foi à toa que ele sofreu por mim e por você. Ele subiu para nos justificar do quê? Dos nossos pecados. Mais forte, ele nos justificou do quê? Dos nossos pecados. Como um cordeiro imaculado e incontaminado, mas com o precioso sangue de Cristo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, o qual, e por ele credes em Deus, porque ressuscitou dentre os mortos, e ele lhe deu a glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. A nossa fé e esperança está em Deus. A nossa fé e esperança está em Deus. A nossa paz está em Deus. E quantas vezes nós esquecemos de que Cristo é a solução dos nossos problemas? Quantas vezes nós esquecemos de que Cristo está conosco a todo momento? E quando nós abrimos os nossos corações para Ele, nós aprendemos a perdoar. Porque ninguém perdoa por vontade própria. Ninguém. Eu tenho quase 18 anos casado com o Jean. Vocês já pensaram se nesses quase 18 anos casado com ele nós vivêssemos em guerra? Já pensou se nesses quase 18 eu não aprendesse a perdoar e ele não aprendesse a me perdoar? Imagina só o lar que a Júlia e a Rafaela iriam crescer. Imagina só o psicológico da Júlia e da Rafaela como seria. Eu cito o meu lar porque eu conheço, é onde eu convivo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro ao máximo, e o Jamerson também, criar as nossas filhas e falar, perdoa. Filha, perdoa. Eu tive uma experiência com a Júlia essa semana passada e eu só olhei para ela e falei assim, filha, perdoa. Foi a única coisa que eu falei com ela. Não fecha a sua boca, mas perdoa. E ela olhou para mim e falou bem assim para mim, mãe, eu estou com tanta dó dele, porque ele se sente pressionado. E ela falou assim, eu não consigo ter raiva dele. Isso é por quê? Porque ela, aos poucos, está aprendendo a perdoar. Nós passamos por experiências que machucam, que passa anos e anos e anos e anos, e ainda dói quando a gente lembra, porque afinal de contas é uma ferida que abre. E aí quando ela vai fechando, fica uma cicatriz. Eu tenho cicatriz ainda da minha infância. Quem tem cicatriz aqui ainda da infância? Se você cutucar aquela cicatriz, ela já doeu alguma vez? Porque eu já levei batida aqui, ó, de um prego enferrujado que entrou no meu braço.
Eu não vou falar o porquê, tá? Que entrou esse prego enferrujado. Mas até hoje, se às vezes, dependendo do que for que bater forte, parece que não cicatrizou bem. E olha que eu tinha aí, meus 12 anos, 13 anos mais ou menos. Estávamos brincando, eu, Jonathan e Eliane. Agora você imagina quando vai e se machucar outra vez em cima daquela cicatriz, por mais que ela tenha passado e já não dói mais. E se vai e bate de novo, abre outra ferida, não é verdade? Mas eu também tenho cicatriz que já não dói. Eu tenho cicatriz que bate aqui e não dói. Não me faz diferença. Assim é a nossa vida. Assim é o nosso coração. Assim é o nosso psicológico. Assim é a nossa mente. Nós não podemos deixar que as coisas, que as situações da vida venham nos abater. Nós não podemos deixar e olhar para ele, para o próximo, eu, você, olhar para quem nos feriu ou para quem nos chateou e falar bem assim, eu não vou perdoar porque ele merece, mas nós não perdoamos porque ele merece. Nós não merecíamos o perdão de Cristo. Nós não merecíamos que Jesus fosse aquela cruz do Calvário, morresse por mim e por você, carregasse uma cruz tão pesada, por longas e longa viagem. Eu não aguentaria, você também não suportaria. Ele pediu água e deram vinagre para ele tomar. E hoje a gente, por egoísmo, simplesmente olha e fala, me magoou, eu não vou perdoar. Me feriu, eu não quero nem saber. Mas nós não perdoamos porque merece. Eu não mereço perdoar e eu não mereço ser perdoada. Mas a palavra do Senhor disse que Ele justificou os meus pecados. Glória a Deus, aleluia. Eu estava fazendo uma pesquisa na internet, estudando sobre a palavra, meditando, e estava fazendo uma pesquisa e eu vi um vídeo. E esse vídeo ele falou muito ao meu coração e eu escrevi aqui para eu ler para os irmãos. Eu imagino que seja um trecho de um filme ou uma série ou algo assim. E aí estava dizendo assim, se alguém orar e pedir a Deus paciência, achas que Deus dará paciência? Ou Deus dará oportunidade de sermos pacientes? Se pedirmos coragem, será que Deus daria coragem para nós? Ou Ele nos daria a oportunidade de sermos corajosos? Isso falou muito comigo. E se alguém pedisse que a família fosse a família mais linda, que a família fosse a família mais alegre e mais unida, será que Deus daria esse tipo de família? Ou daria a cada amanhecer uma oportunidade para se amar? Você já parou para pensar que a cada amanhecer, a cada dia que o Senhor te proporciona a colocar sobre os seus pés nessa terra, Ele está te dando a oportunidade de amar e ser amado, de perdoar e ser perdoado. Ele está te dando a oportunidade de ser paciente. Ele está te dando a oportunidade de ser corajoso. Ele está te dando a oportunidade de você viver a vida com sabedoria em Cristo. Ele está te dando a oportunidade de você olhar e ter empatia pelo próximo. Ele está te dando a oportunidade de amar o próximo como a ti mesmo. Esse vídeo falou muito comigo e quando eu ouvi, as lágrimas rolaram. Porque muitas vezes a gente só pensa no já, a gente só pensa no agora. A gente está passando por uma dificuldade no nosso lar, nos nossos filhos, ou seja, até mesmo no nosso casamento. E a gente olha assim, a gente só quer o agora. A gente quer o agora. Ai, meu Deus, me dê paciência. Eu parei de pedir a Deus paciência porque eu ouvi dizer que pedir paciência é prova. Então eu parei. Eu parei de pedir a Deus paciência. Mas nós fomos gerados por oportunidades. Em Mateus capítulo 6, no versículo 14, diz assim, porque se perdoar aquele que te ofende também, a vós será perdoado pelo Pai Celestial. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Deus, Ele é Pai. E Ele cuida de mim e de você como filho. Agora você com seus filhos. Algum dia o seu filho está chateado.
Eu tenho uma filha em casa que está pré-adolescente, né? Para mim ela vai ser sempre a minha bebê, mas ela está pré-adolescente. A Júlia tem 11 anos. E há dias que a Júlia acorda no amor. Ai, mamãe, papai, mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Mas há dia que a Júlia acorda que parece que já está de TPM. Parece que ela não dormiu à noite. Parece que ela acordou toda hora à noite, instante para cuidar da Rafaela. Aí eu vou olhar para a Júlia e já me dá um nervoso que eu penso assim, meu Deus, logo cedo. Irmãos, olha, pode perguntar ao Jean. Eu nunca fui de acordar de cara feia, virada, nunca fui. Posso estar ali, mas eu nunca fui de... Porque eu acho que o nosso dia, ele já começa dependendo de nós mesmos. Se eu acordo com a cara feia, o meu dia já não vai ser bom. Uma coisa que me faz falta é quando o Jamerson acorda e ele não vai me dar um beijo e falar eu te amo. Aí pronto, aí eu já acordo virada, porque ele não foi lá me dar um beijo e falar eu te amo. E sabe o que é mais engraçado? É que às vezes ele acorda, aí ele vai embaixo, se arruma, volta ao quarto e dá um beijo de bom dia e fala, amor, eu te amo, tô indo trabalhar. Aí sabe o que acontece? Eu tô dormindo. Aí quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, sabe o que é? Ligar pra ele, bravo. Por que você não me deu um beijo de bom dia? Você deixou meu dia vazio, você sabia? Eu falo, eu brigo com ele. Quem foi errado? Porque quem foi errado foi ele que não me acordou. Mas não faz problema, porque nós somos uma só carne, então os dois erram iguais. Perdoar é uma atitude e não decisão. Quando eu vi que perdoar é uma atitude e não decisão, eu percebi que para nós perdoarmos ao nosso próximo, nós temos que perdoarmos a nós mesmos. Nós temos que perdoarmos a nós mesmos. E essas duas palavras, atitude e decisão, elas têm um significado distinto. Atitude é um impulso que nos leva a tomarmos decisões inesperadas. Isso é muito eu. Às vezes eu estou empolgada com alguma coisa. Vamos lá, amor. Eu sou muito assim. Eu sou muito de tomar atitude. O Jamerson já é mais racional. Ele já é mais da decisão. A decisão é fazer uma escolha na hora certa. A vida é feita de escolhas. Qual é a escolha que você está fazendo neste momento para ter o seu lar como Cristo sendo base? Qual a decisão que nós estamos tomando nessa hora para com os nossos filhos? Qual a decisão que nós estamos tomando neste exato momento com a nossa família em relação à igreja? Porque a igreja não é esse templo. A igreja somos eu e você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E qual é a decisão que nós estamos tomando para preparar os nossos filhos para esse futuro que está vindo? Irmãos, eu já estou presenciando algo que eu nunca imaginei presenciar. Eu já estou presenciando agora, tendo experiência como mãe, algo que eu nunca imaginei. E como eu estou estruturando o meu lar para preparar as minhas filhas para esse futuro? Como que eu estou preparando a Júlia e a Rafaela para tomar as suas decisões e não atitudes? Em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproxima-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Alguém já fez as contas aqui de 70 vezes 7, quanto é que vai dar? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu posso ter certeza de que são muitas e muitas e muitas, inúmeras vezes que eu vou ter que perdoar, que eu vou ter que suportar, que eu vou ter que ter sabedoria para lidar com a situação, para lidar com as pessoas. Somente quando nós nos comparamos a Jesus, somente quando nós olhamos para a imagem de Cristo, somente quando nós olhamos o
O Cristo que desceu do céu e veio até a terra para morrer, para suportar tudo que Ele suportou por mim e por você, é que nós vemos que Ele padeceu para que nós fôssemos perdoados. Aleluia. É que nós percebemos a importância de perdoarmos. É que nós percebemos o quão lisonjeados, o quão sortudos, o quão ingratos muitas vezes somos. Porque Ele já perdoou todos os nossos pecados. Glória a Deus, obrigado. Irmãos, Aleluia. quer exemplo maior do que aquele de quando Jesus estava ali na cruz e as pessoas apedrejavam e as pessoas zombavam dele? Se tu és o rei, desce daí. Se tu és o rei, não foi? Colocaram nele uma coroa de espinho. Você aguentaria? Eu não aguentaria se alguém me furasse com espinho, o mínimo que fosse. E com certeza eu não iria deixar barato como ser humano. Mas Ele veio e Ele mostrou para mim e mostrou para você que o essencial, que faz parte da nossa vida, é o perdão. Perdoar. Quem aqui nunca foi perseguido? Quem aqui nunca foi ferido? E muitas vezes nós cometemos o erro de guardar. Eu já ouvi algumas pessoas falando que lá no Brasil a gente fala câncer, aqui é? Cancro. Que o cancro é a ferida da alma. E se você for parar para analisar, uma boa parte das pessoas que sofrem por essa maldita doença, ela tem alguma mágoa. Ela tem algum rancor ali dentro do coração dela. E eu falo para o Senhor, eu já tive coisas que me magoaram, já teve pessoas que teve atitude comigo, que eu passei anos para perdoar. Anos para olhar assim, conseguir olhar, ouvir o nome da pessoa. E hoje, se eu ouço o nome da pessoa, ou se eu vejo a pessoa, não me faz diferença. Porque eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero aprender a perdoar. Senhor, eu quero ficar bem. Senhor, se eu morrer hoje, eu quero ser salva. Ela não merece o meu perdão, Senhor, mas eu quero perdoar. Eu quero olhar para a pessoa, eu quero ter paz. Porque às vezes, irmãos, a gente fala da boca para fora, eu perdoei. Às vezes nós como esposas, muitas vezes, olhamos para o marido e ele pergunta, o que você tem? A gente fala, nada não, mas lá dentro do nosso subconsciente, da nossa mente, ai, que vontade de pegar, ai, se eu pudesse. Isso é verdade. Porque eu sou ser humano e isso acontece comigo. Mas do nosso lábio para fora, o que sai? Não é nada não. E quando nós decidimos sentar e conversar e colocar para fora, o que acontece? Vem um alívio. A gente se sente aliviado. E assim é no nosso cotidiano. É tanto dentro quanto fora do nosso lar. E quando nós perdoamos, nós somos perdoados em Cristo. Perdoar ao próximo é como um tratar de feridas. É como eu disse há pouco tempo atrás. Que quando nós começamos a trabalhar no perdão, nós estamos ali, curando uma ferida. Eu tenho um amigo que ontem ele foi trabalhar e o disco da parafusadeira, da reboleta lá, da máquina, se partiu. Da rebarbadora, né? Parafusadora. Partiu e foi na perna dele. Só que ele é homem, ele é macho, né? E ele não foi no médico. Mas se você vê essa feridinha que abriu na perna dele, dá para ver quase o osso. Agora
Agora você imagina quando uma pessoa vem, eu vou falar como mãe, imagina quando uma pessoa vem, mães, e toca nos nossos filhos uma parte que você não gosta. Imagina só a ferida desse meu amigo abriu na perna dele que dá para ver o osso. Agora, e a ferida que abre no nosso coração? Porque ferir alguém não é simplesmente se bater ou alguém ir lá e machucar alguém com ferramentas. Não. Também a palavra machuca. Imagina só quando isso acontece. E para a gente perdoar? E quando isso acontece de uma pessoa que é muito próxima a você, que é o seu amigo? Que é muito mais difícil você perdoar um amigo próximo do que alguém que vive distante de você. Porque o amigo próximo, ele está ali sempre com você. É aquele amigo que às vezes te manda um WhatsApp, bom dia, boa tarde, vamos fazer um lanche. Mas aquele que é distante, que você quase não fala e você vê de vez em quando, você consegue perdoar muito mais fácil. A ferida, se ele abrir, não é uma ferida tão profunda. Mas o Senhor, Ele está nos ensinando nessa tarde que Ele não foi naquela cruz do Calvário em vão. Que Ele não perdoou os nossos pecados em vão. Ele não foi entregue como um cordeiro mudo em vão. Ele não foi lá naquela cruz e olhou para aquele ladrão que simplesmente olhou para ele e falou: se tu és o rei, desce daqui e salva-te e a mim. Mas mesmo assim, ele olhou para o céu e ele perdoou. Mesmo ele sendo entregue à morte, ele não falou uma palavra. Mesmo ele sendo açoitado até a morte, ele não falou uma palavra. Mesmo colocando pregos nos pés, pregos nas mãos e o sangue escorrendo pelo seu corpo, o corpo todo rasgado, porque ele era açoitado. Cada vez que ia, vinha com um monte de carne naquela peça que eu não consigo nem imaginar a dor que ele sofreu. Ele foi lá para nós aprendermos a perdoar. Perdoar o nosso irmão, perdoar o nosso esposo, perdoar os nossos filhos, perdoar os nossos amigos, perdoar os nossos parentes, perdoar até aquele que se faz distante da gente, mas aprender a perdoar. Aprender a olhar para aquela pessoa. Irmãos, às vezes nós não temos um dia bom e infelizmente queremos descarregar no próximo. É nós olharmos com o olhar de Cristo e ter empatia. E se fosse eu? Talvez ele não esteja num dia bom. Senhor, me dê sabedoria. Essa semana eu olhei e eu falei assim, eu ajoelhei e eu falei: Senhor, obrigado, porque hoje eu vejo que o Senhor me mudou. Hoje eu vejo que o Senhor me mudou. Porque eu passei muito tempo orando e falando: Senhor, me muda. Senhor, me molda. Senhor, me ensina a me calar. Senhor, não me deixe ficar magoando as pessoas. Eu orava, eu sei que hoje eu ainda sou falha. Eu sei que muitas vezes eu acabo errando, eu acabo magoando. Mas eu pedi a Deus para me mudar e me moldar. Eu pedi ao Senhor: Senhor, me faça ser paciente. Senhor, me ensina, Senhor, dar exemplo, para que as pessoas vejam em mim a tua face. E não é fácil, irmãos. Não é fácil, mas o perdão, ele faz parte de nós. Porque quando o Senhor, ele nos chamou, ele nos separou, foi para fazer a diferença. E qual a diferença que nós estamos fazendo? Qual a diferença que eu estou fazendo nessa terra? Qual a diferença que eu estou fazendo dentro do meu lar? Para com as minhas filhas, para com o meu esposo. Qual a diferença que eu estou fazendo? Quando nós decidimos perdoar, nós permitimos que o amor de Cristo trabalhe em nossos corações. Quando nós aprendemos a perdoar, nós vemos que quando nós somos guiados por Ele é muito melhor. Nós vemos que quando Ele sopra em nossos corações, sussurra aos nossos ouvidos, Ele cura a ferida da nossa alma.
Nós vemos que nós somos transformados. E quando Ele nos transforma, Ele nos faz caráter à sua imagem. E sabe como é que você é moldado e é formado ao caráter de Cristo? Quando alguém olha para você, através das suas atitudes, e fala assim: você é um crente, não é? Eu tenho certeza absoluta que isso já aconteceu com vocês. Mas por que você não faz isso? Porque você é crente? Nós somos diferentes, irmãos. Eu não faço isso não é porque eu sou crente. É porque eu tenho o caráter do Senhor em mim. Eu moldei o meu caráter. E eu abri espaço no meu coração para que Ele moldasse em mim o seu caráter. Para que Ele fizesse de mim a diferença nessa terra. Jesus, Ele nos chama a perdoar. Não apenas para que os outros sejam libertos, mas para que nós possamos experimentar a verdadeira paz, a verdadeira cura, que só Ele nos proporciona. Aleluia. Só Ele nos proporciona. Eu conheço pessoas que quando era ainda criança, o lar se desestruturou. Foi criado só pela mãe, foi criado só pelo pai. E nesse rol de pessoas que eu conheço, que o lar foi separado, uns decidiram ir para o melhor lado. Qual é o melhor lado? Constituir uma família, lutar pela família, ser um pai, ser uma mãe de família e fazer diferente o que houve no passado, procurando não guardar mágoa, procurando perdoar a cada dia. Mas eu também conheço pessoas que até hoje ainda guardam mágoa, porque se sente abandonado pelo pai, se sente abandonado pela mãe. E com isso se tornou uma pessoa infeliz. E quer fazer do próximo, as pessoas que estão ao seu redor, infelizmente com atitudes, tornando quem está ao seu redor infeliz. Aqui na nossa igreja nós temos 2 exemplos. A Isa, ela nunca conheceu o pai dela, mas ela é uma mãe maravilhosa. Ela decidiu ter um lar, ela decidiu ser uma mãe. E ela decidiu defender o lar dela e abraçar como ela nunca se sentiu. Os Jamerson, os pais deles, separaram logo cedo. E hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho do lar que eu construí com ele. Mas eu também conheço pessoas que foram criadas pelo pai e pela mãe. Teve um lar feliz. Teve a oportunidade de fazer faculdade, teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de ser alguém digno na vida, mas procurou alguma coisa para dizer: eu sou infeliz, porque aconteceu isso. Então, sente a diferença? A irmã Linda, ela criou os filhos dela sozinha. Desde que eu conheço a irmã Linda, eu sempre ouvi a irmã Linda. Ela criou os filhos dela sempre sozinha. E os filhos da irmã Lina todos cresceram e deram prazer para ela. Amém. Irmãos, quem molda o nosso caráter é Cristo. Glória a Deus. Quem nos leva ao bom caminho é o pai, é a mãe. Mas chega uma certa fase, vai chegar uma certa hora, que eu não vou mais conseguir dominar a Júlia. Hoje, há muitas coisas que eu não consigo dominar a Júlia. Mas vai chegar uma hora que eu realmente não vou conseguir. Ela vai tomar os seus próprios caminhos, ela vai seguir os seus próprios passos. Aí vai ser da Júlia. Se ela vai querer moldar-se no caráter que eu e o pai dela ensinou, ou se ela vai querer moldar-se no caráter que ela mesma vai querer formar. Vai da Rafaela, se ela vai querer daqui a alguns anos moldar-se no caráter que nós vamos ensinar, que nós estamos a ensinar, ou se ela vai querer moldar o seu próprio caráter. Vai da Sofia, vai do Felipe, vai da Sara, vai da Rebeca, vai da Sara Rosa. O que vocês querem para o futuro de vocês? Hoje, irmãos, eu falo... Hoje mesmo eu estava comentando com a Gabi. Gabi, os nossos filhos não têm infância. Porque antigamente,
A gente não ficava em casa, era de segunda a segunda, a gente acordava, se pudesse nem escovar os dentes, não é? Eu mesmo, se eu pudesse, eu não escovava meu dente, já saía pra rua correndo para brincar. A gente brincava e eu só voltava quando eu ouvia minha mãe fazer Jaqueline! Ou então meu pai, Jaqueline! Os meus vizinhos ficavam zoando comigo, porque quando o pai não chegava lá no portão, o pai é pequenininho, e ele chegava lá e falava, Jaqueline! Aí minha vizinha ficava, Jaqueline! Ô seu pai, ô seu pai. Hoje os nossos filhos, para a gente tirar eles de dentro de casa, para ir pelo menos para a porta da rua, é um custo, irmãos. Só querem saber de estar na internet. E com isso eles estão sendo bombardeados com coisas que não é para eles ainda. E quando a gente pisca, eles sabem coisas e vem falar coisas com a gente que você olha e fala, nossa, mas eu vou dizer por mim, eu já tenho quase 38 anos e eu nunca ouvi falar nisso. Poxa, tem coisas que a Júlia chega em mim e me ensina. Ô mãe, é assim, é mesmo, Júlia? Antes, eu na idade da Júlia, eu só queria saber de brincar. Eu não sabia o que era internet. Eu não sabia o que era telefone, o que era telemóvel, o que era celular. Eu não sabia. Hoje essas crianças já querem. A Rafaela pega o meu telefone, vai lá e põe no YouTube Kids para assistir. E quando a gente liga, ela ainda desliga. E quando alguém liga, ela desliga. E a Rafaela só tem 3 anos. Agora, se hoje está assim, imagina só quando a Rafaela tiver essa idade. Irmãos, é sério. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que orar pelos nossos lares. Nós temos que cobrir os nossos filhos de oração, sabe? Nós temos que olhar e falar, Senhor, tenha misericórdia. Porque o mundo é mau. E os dias são maus também. E as informações e o contato que eles estão tendo é contato que eu nunca imaginei que teria. Eu teria. E eles estão tendo. Nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com os nossos filhos. Nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos a andar no caminho em que se deve andar e ter um coração reto em Cristo e aprender a perdoar. Irmãos, quanta crise de ansiedade, quanta depressão está tomando conta das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Irmãos, isso é falta de perdão. Isso é falta de reconhecimento. Isso é falta de Cristo, irmãos. Uma criança ter crise de ansiedade. Nós precisamos orar, irmãos. Porque muitas vezes, a gente faz algo. Pode observar, eu tenho um problema de gastrite. Quando eu estou nervosa, me dói o estômago de uma forma. Mas quando passa aquele nervosismo, a dor do estômago passa e eu consigo comer. Uma crise de ansiedade é da mesma forma. Quando a pessoa está muito ansiosa, ataca, ela come as unhas, come os dedos, alguma coisa. E eu já falei para o Senhor, Senhor, muitas vezes eu fico assim com essa gastrite, isso é porque eu dou espaço e é falta do Senhor na minha vida. É falta. Senhor, onde que o Senhor precisa preencher esse espaço? Onde que eu preciso preencher esse espaço? É porque hoje é bullying. Antigamente eu era chamada de jaca, de canela de Sariema, não vou estender mais, né? A testa, os irmãos não precisam saber, né? O que era o apelido da testa. E o que a gente fazia antigamente? A gente corria atrás, a gente brigava, a gente ia. Devolvia o apelido. Hoje em dia não. Os nossos filhos chegam em casa chorando. E com isso, infelizmente, entra a depressão, entra a crise de ansiedade. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Eu também tenho que ensinar, nós temos que ensinar os nossos filhos a olhar e saber ultrapassar barreiras e saber perdoar. E chamar o Senhor para mais próximo. Nós precisamos chamar o Senhor para mais próximo. Nós precisamos chamar o Senhor e dizer, Senhor, toma conta da minha vida. Que essa gastrite que eu tenho, Senhor, que ela suma.
crise de ansiedade, eu comecei a orar e falar: Senhor, preencha esse vazio, não deixe isso acontecer comigo. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu já tive uma amiga depressiva e essa amiga, ela tentou o suicídio. Ela já que me socorre porque eu quero morrer. Irmãos, eu sei que não é fácil. Mas nós temos que orar e pedir ao Senhor: Senhor, preencha esse vazio. E nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina a olhar para o nosso próximo e ter empatia, ter compaixão do nosso próximo, Senhor. Nos ensina, Senhor, a valorizar todo aquele amor, toda aquela prova de amor que o Senhor fez naquela cruz do Calvário sem me pedir nada em troca. Não é fácil, irmãos, somos seres humanos. Estamos a cada milésimo de segundo proporcionado a errar. Nós erramos no olhar, nós pecamos no falar. Nós não fomos chamados apenas para ser santos. Nós fomos chamados para sermos santificados em Cristo. O nosso lar tem que ser santificado em Cristo. Eu tenho que ser, além de templo e morada do Espírito Santo, eu tenho que ser santificada em Cristo. Porque quando eu batizei-me nas águas, foi embora uma Jaqueline. Quando levantou uma outra Jaqueline. Então cadê aquela Jaqueline que se levantou das águas quando ela se batizou? Cadê aquela Gabriela? Cadê aquela Daiana? Cadê aquela Débora? Aquele Leandro? Cadê aquele Jamerson? Que quando se levantou das águas, que nós levantamos uma nova criatura. Cadê, irmãos? Ah, mas às vezes nós deixamos com que a circunstância da vida nos abate. Por quê? Porque somos seres humanos. Por quê? Porque nós somos falhos. Por quê? Porque nós temos algo chamado carne que muitas vezes acaba nos prendendo. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça em nossas vidas. É normal acontecer? É. É normal vir a fraqueza? É. Mas nós estamos assegurados em Cristo. E é nisso que nós temos que ver. É nisso que nós temos que crer. E é isso que nós temos que decretar em nossa vida. Que nós somos e nós fomos chamados para sermos melhores a cada dia. Quando Jesus ele ensinou aos discípulos sobre o perdão, ele não apenas falou sobre a importância de perdoar os outros, mas ele também demonstrou em prática. No amor de Cristo é possível experimentar uma libertação como nós nunca experimentamos. No amor de Cristo é possível experimentar um perdão que nós nunca experimentamos. No amor de Cristo é possível nós formarmos lares diferenciados como nós nunca imaginamos. E que o Senhor ele possa implantar em mim, implantar em ti o amor. Que ele possa implantar em mim, implantar em ti o perdão. Que ele possa implantar em mim, implantar em ti a sinceridade. Que ele possa implantar em mim, implantar em ti a empatia, a compaixão, o amor pelo próximo. Que nós possamos amar o nosso próximo. Que nós possamos amar os nossos esposos. Que nós possamos amar os nossos filhos. Que nós possamos amar quem está ao nosso redor. Porque amar é mandamento. O Senhor, ele nos mandou amar. E ele nos ensinou de forma prática o que é amar. Ele nos ensinou de forma prática o que é perdoar. Que Deus abençoe os irmãos.